Aqui é o Lucas do canal Novo Mundo e no vídeo de hoje eu quero fazer uma resenha, uma crítica de um dos capítulos do livro do Hayek, que é o livro Os Erros Fatais do Socialismo, que diga-se de passagem, é um livro muito maneiro de ler, assim, que você lê e você aprende coisas assim muito diferentes, muito novas e que explicam muito do mundo atual, sabe? É muito maneiro. Mas sem fazer uma propaganda do livro, eu vou falar direto do capítulo que eu quero dar alguns comentários, que é o misterioso mundo do comércio e do dinheiro. E sem enrolação, a questão é que algumas pessoas podem perguntar, pô, mas o funcionamento do comércio, o funcionamento do dinheiro é algo misterioso, é algo difícil de entender? O funcionamento da economia é algo difícil de entender? Porque a verdade é que sim, a resposta é sim, é misterioso, é difícil entender como a economia, como o mercado, como o comércio, como o dinheiro funciona. Muitas vezes o dinheiro, tudo isso que eu acabei de falar, desafia o nosso senso comum. A gente pensa uma coisa, a gente pensa assim, não, o justo é isso. Se fizer isso, o mundo vai se tornar um lugar melhor. Só que se a gente faz aquilo que a gente acha que é justo, você acaba tendo um resultado contrário do que a gente queria. Tipo, muitas vezes você vê os governos tomando uma atitude de fazer uma lei pra falar, não, agora vai acabar a pobreza no mundo, e essa lei, tipo, gera mais pobreza do que nunca. Tipo o socialismo. Não, o socialismo é pelo bem, é pelo povo, é pelos pobres, é pela humanidade, sendo que quando eles fazem o socialismo só se dá bem os ditadores e a população em si passa fome e morre. Tipo, então não é pelo bem, não é pela vida. É uma mentira no fim. Eu não sei se eles são bem intencionados ou não, mas que a teoria que eles aplicam tá errada, porque ela não funciona, tá errada. Então eles não entendem como funciona o mundo, como a economia funciona, porque é difícil entender a economia. A economia é, entre aspas, misteriosa. Então eu concordo totalmente com o Hayek, com o título do capítulo. É realmente o misterioso mundo do comércio e do dinheiro, o misterioso mundo da economia. E o primeiro ponto que o Hayek fala nesse livro é que o comércio sempre, e durante muito tempo, talvez até hoje, foi mal visto, no sentido que, pô, o cara vai lá, sei lá, na China, compra um produto e revende aqui no Brasil, ou revende, sei lá, nos Estados Unidos, e fica rico. Mas, tipo, o que o cara fez foi comprar e revender. Como isso gera dinheiro? Como isso é justo? Por que isso é justo? Por que isso funciona e não está enganando o cliente? Ou outro exemplo seria o tempo da navegação. Chegava lá, os navegadores iam para a Índia, pegavam as especiarias, levavam para a Europa e tipo, pegavam de graça, pegavam barato na Índia e vendiam com um preço absurdo na Europa, tendo um lucro, tipo, absurdo. Então, pô, isso é justo? Por quê? O que explica essa anormalidade de você pegar uma coisa muito barata em um lugar, levar para outro lugar e vender muito caro? Isso não é explorar as pessoas que estão comprando, não é enganar. E, tipo, durante muito tempo as pessoas viam dessa forma. As pessoas viam que o comerciante era um grande mentiroso, que pegava um produto que não valia nada, fazia uma propaganda e vendia caro. E pode ser que em alguns casos seja realmente uma enganação, mas na grande maioria das vezes eram as pessoas, os críticos dessa atitude, que não entendiam que a economia é muito mais difícil, porque, dando spoiler da explicação, o valor dos objetos é subjetivo. O valor não está no objeto. O valor de algo não é, sei lá, o valor de um lápis. Não está no lápis em si, não está na propriedade do lápis, e sim na utilidade que as pessoas dão ao lápis, na forma como os seres humanos percebem as coisas. Então o valor tá na nossa percepção de quão útil aquele objeto vai ser pra gente, o quão necessário é aquele objeto para nossa vida. Então, se você julgar algo, o valor de algo pelo objeto, é uma forma um pouco errônea, o que foi mudado com o surgimento da teoria do valor subjetivo. Mas isso é um spoiler do que eu vou falar mais pra frente. Mas voltando ao assunto do comerciante ou do mercado, por ele ser algo muito difícil de entender, ou que as pessoas julgam que sabem, mas na verdade elas sempre entendem errado. Um outro exemplo, tirando o comércio, falando, sei lá, sobre pessoas que trabalham na internet, canais de YouTube, sei lá, podcast. Porque eu vi o Igor falar na entrevista com o Siban. Ele falou, eu acho que os meus pais não entendem direito como eu ganho dinheiro. Porque, talvez para pessoas mais antigas, entender que a internet gera muito, muito dinheiro. Conversar com uma pessoa gera muito, muito dinheiro. Pode parecer, sabe, estranho. Por que as pessoas
ganham dinheiro para fazer essa atividade tão simples. Tipo, isso buga a cabeça das pessoas, isso gera dúvida na cabeça. As pessoas estão presas a um funcionamento mais, assim, objetivo. Por exemplo, se eu trabalhar muito, fazendo uma atividade que todo mundo reconhece como útil, sei lá, se eu sou um agricultor, se eu trabalho na minha terra todos os dias, durante vários e vários meses, no tempo da colheita, se eu enriquecer, putz, tá tudo explicado. Ele trabalhou vários meses, ele cuidou da terra e lucrou como consequência do trabalho dele. Sim, essa é a explicação. Então as pessoas muitas vezes entendem como funciona a economia quando o seu funcionamento é claro, quando o seu funcionamento é óbvio, como o caso do trabalho físico, um trabalho assim, um trabalho que você entende o funcionamento dele. Só que quando o trabalho ele é mais sutil, ele é mais um trabalho mais não tão físico, um trabalho mais às vezes abstrato, um trabalho mais intelectual, um trabalho mais da inteligência, é mais difícil de entender de onde está vindo essa riqueza, de onde está vindo a prosperidade dessas pessoas. E, como eu já falei, quando a gente não entende o porquê das pessoas enriquecerem, como as pessoas estão enriquecendo, algumas pessoas podem pensar, pô, mas isso aí tá errado. Eu não sei de onde está vindo essa renda, então eu acho e começo a pensar que é desonesto, essa é uma atividade desonesta. Outro exemplo é o mercado financeiro, porque você pensa, pô, o cara tá comprando ações e vendendo caro, comprando barato e vendendo caro. Como que isso é um trabalho produtivo? Isso não é um trabalho produtivo, isso não é ganhar dinheiro de verdade, porque você não está trabalhando, você não consegue ver o motivo do porquê as pessoas enriquecem fazendo isso. E quando a gente não entende esse motivo, a gente julga como errado, como desonesto. Por isso que o que o Hayek falou, tipo, se aplica totalmente ao mundo de hoje. Porque porque tudo aquilo que as pessoas não entendem, elas costumam colocar como algo errado, como algo duvidoso e às vezes pode até ser desonesto, mas na verdade não é. São as pessoas que não entendem o funcionamento. Aí nesse ponto vem aquilo que eu já dei um spoiler absurdo no início, que é a explicação do porquê profissões, comerciantes, sei lá, youtuber e tantos outros aí, pessoas que compram ação, que vivem de renda, a explicação do porquê elas ganham dinheiro é uma explicação econômica difícil de entender, que a gente pode chamar de misteriosa, porque exige, não é que seja impossível de entender, não quer dizer que seja inexplicável, mas que foge ao senso comum. Porém, a economia já explicou, e a resposta está na subjetividade. A resposta está que as pessoas têm interesses, objetivos, percepções, visões diferentes. E essa percepção, posso dizer, essa diversidade de opiniões, diversidade de fins, objetivos, faz com que as pessoas se dediquem aos mais diversos objetivos, às mais diversas atividades. E isso, essa diversidade de fins, objetivos, faz com que o mercado, o mundo, enriqueça, no sentido não só material. A quantidade de informação, a quantidade de conhecimento que é criado é muito maior do que se o mundo não fosse movido pela subjetividade das pessoas. Quer dizer, como as pessoas têm várias opiniões diferentes, têm vários gostos diferentes, a produção, o mercado vai meio que se adaptar a esses gostos para produzir para eles. Enquanto que se todo mundo tivesse a mesma visão, se não existisse, se o mercado não fosse movido pela subjetividade, sim pela objetividade, todo mundo gosta disso, todo mundo vai querer isso, todo mundo precisa disso, o mundo seria muito menos rico, muito menos complexo. E o mundo movido pela unanimidade seria um mundo bem menos produtivo, vamos dizer assim. Então a subjetividade explica muita coisa. A diversidade de propósitos gera uma capacidade maior de satisfazer as necessidades em geral do que a homogeneidade. Essa é uma frase que está no livro. A homogeneidade tornaria o mundo muito mais simples, mas a subjetividade e a diversidade tornam o mundo muito mais complexo, muito mais rico, com muito mais áreas de conhecimento para serem desenvolvidas. Então isso é muito interessante, a meu ver. E isso tem tudo a ver com valor subjetivo, porque como o valor não está no objeto, como eu já falei, e sim na percepção das pessoas, na subjetividade, o que para mim não tem valor, para outra pessoa vai ter valor. Aí aqui vem outra coisa do porquê a economia ser uma área do conhecimento muito misteriosa que desafia o nosso senso comum. É porque, na verdade, como Hayek falou no livro, existem duas escalas de valores, duas hierarquias que todo ser humano segue, que é a hierarquia de objetivos. Sei lá,
eu quero me manter vivo, o primeiro objetivo básico de todas as pessoas do mundo. Então essa seria a hierarquia de objetivos, a hierarquia de fins. Só que existe a hierarquia de recursos, que seria tipo, cada coisa que eu quero vai ter um preço, então vai ter um preço, vai ter um valor. Então essa seria a hierarquia de recursos, quer dizer, a hierarquia de recursos seria mais a ver com profissão. Quais são as profissões que dão mais dinheiro e que eu consigo exercer? Quais são as tecnologias atuais que melhoram a minha vida? Qual é a moeda que eu uso e qual é o preço dos objetos que eu quero? Aí, como Hayek fala, então o ponto que o Hayek falava é que a hierarquia de fins, de propósitos humanos, são semelhantes. A melhor palavra seria constantes, no sentido que, por mais que as pessoas tenham gostos diferentes, no fim mesmo as pessoas querem a mesma coisa, que é tipo se manter viva e satisfazer suas vontades e desejos. Então, no fim, todo mundo vê que a hierarquia de fins, de objetivos, são justas, são coisas legais. Outra coisa que todo mundo deseja, eu acho que o normal deseja, é que não existe pobreza no mundo, que ninguém passe fome, que ninguém passe por dificuldades. Isso também se enquadra na hierarquia de objetivos. Isso é uma coisa que todo mundo quer. Aí tem a outra hierarquia, que seria a hierarquia de recursos. E a hierarquia de recursos, ela também é comum a todas as pessoas. Ela é difícil de aceitar, como Hayek falava, porque ela não coloca os sentimentos humanos à frente, ela coloca os valores à frente. Então parece meio ruim, meio chato. Então eu vou exemplificar. A hierarquia de valores seria tipo o valor monetário, o preço de alguma coisa. Seria as profissões que hoje são as profissões da atualidade, porque cada época tem suas profissões. Então você precisa se adaptar à hierarquia de recursos. Então a diferença é, a hierarquia de fins, de objetivos, a gente cria. A gente quer esses objetivos, como eu já falei, do querer que ninguém passe fome, querer assistir seu jogo do Flamengo, viajar. Isso aqui é uma coisa que a gente cria. Já a hierarquia de recursos, não é a gente que cria, ou são consequências das nossas atitudes, mas parece que não foi a gente que cria. Então a hierarquia de recursos é difícil de se adaptar, porque ela é muito variável. As profissões que são valorizadas hoje não são as mesmas que eram valorizadas no passado. As tecnologias usadas hoje para você trabalhar não são as mesmas que eram usadas no passado. O dinheiro perde valor, ou o dinheiro ganha valor, se for inflação ou deflação. E a gente tem que se adaptar a essa hierarquia, aos preços que são muito variáveis. Então, se adaptar à hierarquia de recursos é muito difícil. É muito difícil e muito chato. E tipo, o Hayek falava, realmente é muito difícil adaptar a isso. Então, o que acontece? Algumas pessoas, principalmente o socialismo, pensa assim, vamos ignorar a hierarquia de valores, vamos fingir que preço não existe, vamos fingir que mercado não existe e vamos dar tudo que as pessoas precisam para ter uma vida melhor. Só que aí a gente não percebe que é a hierarquia de recursos que permite que as pessoas tenham uma vida melhor, por mais que ela seja ruim de aceitar e difícil de se adaptar. Então, novamente, que é no ponto do Hayek, que é misterioso. O funcionamento da economia desafia a nossa lógica, desafia muitas vezes o nosso entendimento do mundo. Vou dar um exemplo básico. Eu quero que todo mundo tenha acesso aos alimentos básicos, então eu vou fazer controle de preços, porque eu não quero que o alimento dependa do preço para que as pessoas tenham acesso. Só que aí você está quebrando a hierarquia de recursos para valorizar a hierarquia de fins e propósitos. Só que quando você quebra a hierarquia de recursos, você você também quebra a hierarquia de propósitos, porque uma depende da outra. E a gente não percebe, porque pra gente é só valorizar aquilo que a gente acha que é importante. Mas não é assim, não é tão simples. É mais difícil do que a gente imagina, é misterioso nesse sentido. Então eu concordo totalmente com Hayek que o mundo misterioso, no caso dele é o mundo misterioso do comércio e do dinheiro, é a maior verdade do mundo. Porque a economia é um mundo misterioso que exige muito entendimento e muitas vezes desafia a nossa lógica.